Fala, galera, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, estão dando prosseguimento aos nossos conteúdos, em especial a parte de regência, tá? Lembrando para vocês, quero fazer uma ressalva antes de começar o vídeo. Estou trabalhando com vocês, primeiro, pessoal, a parte de regência verbal, tá? Em especial, nesse exato momento, a parte de transitividade de verbo, tá? Como esse verbo ele transita então, entre o termo regente e entre o termo regido. Será que ele vai com preposição? Será que ele não tem preposição? O que que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que tem sentido completo? O que que é um verbo transitivo direto? É um verbo que não exige complemento com preposição obrigatória. Lembrando que ele pode vir sim com preposição. Por exemplo, quando tem o pronome relativo quem, o pronome relativo quem ele retoma a pessoa e ele deverá vir obrigatoriamente preposicionado, mesmo que o verbo não exija preposição para tirar a ambiguidade de frases, né? Frases ambíguas e para frases enfáticas, tá? Então vocês têm que cuidar que em algumas situações vocês vão ter sim o objeto direto preposicionado, que é a expressão correta usada. Então, pessoal, o que eu quero trabalhar com vocês nesse exato momento é a parte de verbos de ligação. O que são verbos de ligação? Bom, pensem comigo, verbo de ligação, liga. Liga uma coisa a outra coisa. Então, liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito. Liga o predicativo do objeto direto ao seu objeto direto. E liga o predicativo do objeto indireto ao seu objeto indireto. Por isso que ele é um elemento de ligação, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos entender esse conteúdo agora aqui dentro, para vocês não errarem mais, pessoal. Bora lá. Gente, lembrando, pessoal, lembrando, tá, que muitos de vocês estão sempre me pedindo onde é que se encontra esse material com 80% de desconto. Gente, eu vou deixando aqui, tá? Eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Aproveite, pessoal, aproveite o material que eu garanto para vocês que vocês vão se apaixonar por esse material, tá? Foi um material elaborado durante 4 anos e vale muito a pena, gente, para qualquer concurso federal, estadual e municipal, tá? Pessoal, olhem para cá, então. Deixa eu só colocar aqui e nós já vamos avançar, tá? Então, agora eu tenho com vocês aqui dentro aquele conteúdo, né, pessoal? Se a gente for trabalhar exatamente como manda o predicado verbal nominal e verbo nominal, nós estamos no predicado nominal, tá? Então, vou colocar aqui para vocês o seguinte: predicado nominal. Desse jeito aqui, pessoal, tá? O predicado nominal, gente, ele só é predicado nominal, ele só tem esse nome de predicado nominal aqui dentro quando vocês têm o verbo de ligação. Aqui, ó. Fabrício, tu tá me dizendo que se eu não tiver verbo de ligação eu não tenho predicado nominal? Pessoal, indiscutivelmente não, tá? Indiscutivelmente não. O que tu pode ter, sim, é um predicado verbo nominal, tá? Em que o nome não esteja ali dentro explícito, mas sim oculto, subentendido, tá? Então, uma coisa que vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar. Tranquilo? Foi até aí? Tá. Como é que isso acontece na prática, pessoal? Ó, João foi. Não vou colocar o foi, vou colocar outro aqui. João é bonito. Pessoal, o que que acontece agora? Vocês têm que verificar esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui para nós agora, pessoal, ele é sim um verbo de ligação. Por que que eu tenho certeza que ele é um verbo de ligação? Porque ele faz parte daquele rol que nós já estudamos. O verbo ser, o verbo estar, o verbo parecer, permanecer, ficar, andar, continuar, viver, virar e tornar-se. Lembrando, gente, lembrando que esses verbos aqui, pessoal, a probabilidade de serem verbos de ligação é maior. Eu não estou dizendo que eles são.
tá? Isso vocês têm que cuidar, porque a gente está lidando com regência e está lidando com transitividade. Então, esses verbos, a depender do contexto, pessoal, não são verbos de ligação. Eu tenho que olhar cada frase de maneira isolada. Por que que eu tenho certeza que ele é verbo de ligação? Por quê? Olhem para cá. É o verbo ser. Teoricamente, é o verbo de ligação. Então, agora aqui dentro eu já consegui encaixar. Vamos de novo? Esse elemento aqui agora, bonito, para nós, é um adjetivo. Então, o que que o adjetivo faz? O adjetivo ele é um caracterizador, ele é um modificador de quem? De um nome, nomeador e designador, de um substantivo. Então, pessoal, um verbo de ligação, que nesse caso agora aqui, ele vai ligar o sujeito ao seu predicativo. O predicativo dá uma qualidade ou estado. E aqui está dando uma qualidade ou estado, no caso, uma qualidade. Então, o que que acontece agora? Olhem as provas reais que eu fui fazendo aqui dentro. Porque no momento que eu tenho, pessoal, uma frase que é essa daqui, ó. Olha a frase que eu vou colocar. Frase número 1, 2, 3. João continuou o livro. Caso típico, pessoal da regência, tá? João continuou feliz. E João continuou o livro ao irmão. Pessoal, o que está acontecendo agora aqui? Eu tenho continuou, eu tenho continuou e eu tenho continuou. Fabrício, se eu decorar agora ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar, viver, virar, tornar-se, que esse aqui agora para nós eu tenho que cuidar porque ele é um verbo pronominal, ou seja, com uso do pronome aqui dentro, né? O que que vai acontecer? São sempre verbos de ligação? Não, pessoal, não. Indiscutivelmente, não. Por que que eu estou dizendo isso? Olhem para cá. O livro dá uma qualidade ao estado aqui dentro? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Então, continuou não é verbo de ligação. Continuou é um verbo transitivo direto. É um VTD, que pede agora para nós um objeto direto. Olhem agora, João continuou feliz. E agora, será que feliz dá uma qualidade ao estado ao João? Dá, com toda certeza. Feliz, qual a classe da palavra gramatical? Adjetivo. Se é adjetivo, pessoal, fechou. Tá aqui, tranquilo. Realmente é verbo de ligação e esse elemento para nós agora aqui é um predicativo do sujeito. Aqui, pessoal, tranquilo e foi. João continuou o livro ao irmão. Olha aqui, não tem preposição e tem preposição. João continuou o livro para o irmão. Então, esse a aqui realmente ele é uma preposição. Então, é um verbo transitivo direto e indireto, que vai pedir para nós o nosso objeto direto e que vai pedir para nós o nosso objeto indireto. Fabrício, eu poderia usar um elemento de coesão textual em o livro? Fabrício, eu poderia usar um elemento de coesão textual em ao irmão? Gente, com toda certeza, pessoal. Com toda certeza. Por quê? Porque o livro é o teu objeto direto. Se é teu objeto direto, tu poderia muito bem substituir esse objeto direto por o a, os, as. E o objeto indireto, tu poderia substituí-lo por quem? Por lhe, lhes. No caso, em tela, o livro singular, né? Aqui dentro é masculino, e o irmão está no singular. Então, tu poderia substituir por o, ou poderia substituir por lhe. Tá, eu quero juntar agora o objeto direto e o objeto indireto. Então, lhe mais o dá uma contração, fica lho. Desse jeito agora aqui, pessoal. Tranquilo? Foi? Foi? Beleza, gente, tá? Então, o que que eu quero que vocês cuidem, pessoal? Coisa bem importante. É justamente entender que essa transitividade ali dentro, pessoal, ela conversa muito, tá, com a parte de regência. Então, o que que é a regência? É olhar para aquele verbo, olhar para aquele contexto e ver se aquele verbo é um verbo que ele representa um verbo intransitivo. Se ele é um verbo transitivo direto, se ele é um verbo transitivo indireto, se é um verbo transitivo direto ou indireto. Pessoal, isso é extremamente difícil.
tá? Por que que é difícil? Claro, é fácil tu enxergar ele dentro de uma oração. É fácil tu verificar agora ali dentro, tu ler todo o contexto ou toda a oração, tá? E tu conseguir verificar o sentido empregado por aquele verbo naquela frase e aquela frase empregado naquele verbo. Eu digo que é difícil justamente porque a gente tem uma grande quantidade de verbos na língua portuguesa, tá? E essa grande quantidade de verbos na língua portuguesa, pessoal, ela não é infinita. Ela é finita porque ela acaba, mas é uma grande quantidade, gente, acima de 11.000, tá? Então a probabilidade de tu não saber um ou outro é alta. Se você chegasse e me perguntasse, Fabrício, tu sabe todos? Gente, não sei. E talvez no Brasil não tenha um professor que saiba, tá? É humanamente impossível, pessoal. É humanamente impossível. Tá, Fabrício, mas como é que eu resolvo no dia da prova? No dia da prova, pessoal, é a mesma lógica do João continuou o livro. João continuou feliz e João continuou o livro ao irmão. O que que vocês têm que entender? Vocês têm que analisar a frase como um todo. Tá, João continuou o livro. Esse o é artigo, livro substantivo. Então, o artigo ele está determinando o substantivo, nome, nomeador, designador. Não é preposição. Então, vocês já sabem classificar ele como verbo transitivo, não indireto, mas sim direto. Por quê? Porque não tem preposição. Tá, João continuou. Daria certo? Não, não daria. Então, não poderia ser um verbo intransitivo. Então, para trabalhar esse conteúdo aqui, pessoal, vocês têm que saber outros mecanismos também que vocês conseguem sair desse tipo de questão. Isso é extremamente importante para vocês entenderem. Por quê? Porque o meu medo é que vocês decorem esse conteúdo. Ah, comprar. Quem compra, compra alguma coisa. E passe a vida inteira achando que ele é um verbo transitivo direto. Não, não é assim. Por quê? Porque a depender do contexto, tá? Ele pode sofrer alteração. Ele pode ser um verbo intransitivo, que foi o que eu falei para vocês. Que eu estou no lado da rua, tem um outro colega no outro lado e foi comprar uma impressora para mim. E ele fala, comprei, tá? Com ponto de exclamação, tá? Então, o que que vai acontecer agora, pessoal? Ali eu vou conseguir entender o processo comunicativo? Sim, eu vou conseguir entender. Eu vou levantar a mão e vou falar, tá, obrigado. Então, já vou dar uma resposta. Agora, no momento que eu falo que João morreu, ponto. Ele também é considerado um verbo intransitivo. Tudo bem. Só, desculpa, gente. Só o que que acontece? Imagine eu conversando com vocês agora e vocês, tá? Com os sentimentos e emoções à flor da pele. E eu falo, aí vocês falam, bah, meu tio morreu. E eu viro as costas e saio. Vocês já pensaram, já pararam para perceber isso, gente? O que que acontece na cabeça de vocês? O que que vocês vão se perguntar? Esse cara é arrogante. Então, automaticamente, esse verbo nos impele a, né, perguntar quando, onde e como. Né? É o famoso, tá, e aí? Ele morreu quando? Ele morreu como? Ele morreu onde? Qual estado que ele estava? Feliz, sorridente, na praça, em casa, que são os adjuntos adverbiais, né? Então, vocês podem ter elementos depois para complementar ali dentro? Sim, claro que podem. Que são, pessoal, os predicativos, tá? Que são os adjuntos adverbiais, que são termos acessórios, dos quais eu poderia muito bem tirar da frase, tá? Tranquilo? Foi? Pessoal, então eu quero agora com vocês, praticamente aqui dentro, trabalhar com a regência em si, tá? Então eu trago todo esse conteúdo para que vocês possam aqui dentro, pessoal, entender, tá? Pessoal, quadro das principais regências, tá? Ia pegar uma água. Então, o verbo confiar, pessoal, ele é um verbo transitivo indireto, porque quem confia, confia em, né? Então, quando eu falo confio em meus pais aqui dentro, deixa eu só colocar para vocês entenderem agora aqui. Olha aqui, pessoal. Confio em meus pais. O que está acontecendo agora aqui dentro, gente? Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Porque no caso aqui, gente, eu posso confiar
numa pessoa, ou eu posso confiar num objeto, né? Por exemplo, eu vou fazer agora um bungee jump. Então eu tenho que confiar também na pessoa, mas eu também tenho que confiar nos aparelhos que vão me segurar, tá? Mas Fabrício, aparelho não é em. Sim, em, mas eu confio nos aparelhos. Aí houve uma contração natural ali dentro, porque aparelho é o aparelho, ou os aparelhos, que é mais de um. Então, tu pode sim contrair a preposição, que é uma das qualidades da preposição. A preposição, gente, é uma unidade linguística desprovida de independência. Ela não tem independência sintática. Ela não desempenha função sintática. Ela é um elemento que liga palavra com oração ou oração com oração. Ela serve como elemento de ligação. E por que que isso é importante vocês entenderem, pessoal? Porque se vocês me perguntarem, Fabrício, qual a função sintática de uma preposição? Não tem, não existe. Tá, Fabrício, mas João gosta de balas. Esse de balas não é objeto indireto? É. Mas aí vocês estão lidando com de balas, vocês estão lidando com dois elementos que na sintaxe representa um, o objeto indireto, de balas. Então, o que que acontece, gente? Acontece o seguinte, que ele é um elemento que vai se agregar a uma outra palavra para desempenhar a função sintática. Nesse caso que eu falei para vocês de objeto indireto. Ele em si, pessoal, ele é só preposição. Então, João gosta de balas, o que que ele está fazendo? Ele é um elemento de ligação. Eu não vou falar elo de ligação, porque elo é ligação, né? Senão fica redundante. Mas o que que acontece? Ele está ligando agora o verbo ao nome. Então, ele liga uma oração ao nome, tá? Vocês têm que cuidar disso aqui, pessoal. Tranquilo? Foi? Então, olha aqui. Confio em meus pais, então verbo transitivo indireto que vai pedir para nós, gente, necessariamente um objeto indireto, tá? Porque quem confia, confia em. Então eu tenho agora o meu objeto indireto aqui dentro. Onde é que está o meu núcleo, gente? Núcleo está aqui, então núcleo do objeto indireto. Meus agora aqui dentro entra como adjunta do nominal. Ele poderia entrar, pessoal, até no campo de vista morfologia como um adjetivo, tá? Então, aqui dentro um pronome adjetivo. Tranquilo? Foi? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Não? E esse elemento aqui, indiscutivelmente, gente, para nós, ele é uma preposição, tá? A preposição é exigida pelo verbo transitivo indireto, que ele vai pedir para nós um objeto indireto. Tá aqui, pessoal. No sentido de acreditar, né? Ó, quem confia, confia, ou quem confia, confia em. Vai depender, pessoal. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Trabalhar esse conteúdo, gente, é colocar todo esse conteúdo, pessoal, agora num lugar que vocês transitam com mais frequência. Então, no sentido de acreditar, ele é um verbo transitivo indireto que pede objeto indireto. Olha a polissemia que ele carrega no sentido de confiar em entregar, confio meu carro ao meu filho. Então, verbo transitivo direto e indireto, sem preposição, mais preposição a. Então, quem confia, confia alguma coisa? A. Quem confia, confia alguma coisa? A. Então, confia o quê? A quem? Então, agora fechou, Quem confia, confia alguma coisa, verbo transitivo direto que pede objeto direto, a quem? Ao meu filho. Ao meu filho. Tá aqui, pessoal. Tá aqui. Aspirar, gente, no sentido de inspirar, sorver, é um verbo transitivo direto. Nesse sentido de almejar, pretender, é um verbo transitivo indireto. Então, se eu falar para vocês, aspiro o perfume das flores, no sentido de inspirar, sorver, é verbo transitivo direto e no sentido de almejar. Então, quando eu falo para vocês o seguinte, que eu aspiro a um cargo público. O que que eu estou dizendo agora, pessoal? Eu não estou agora inspirando, sorvendo, cheirando um cargo público. Então, eu aspiro
esse A agora aqui dentro para nós, indiscutivelmente é uma preposição. E toda a frase agora aqui, gente, ela me impele a dizer que eu almejo, que eu pretendo um cargo público. Tranquilo? Foi? Isso é, pessoal, regência verbal e polissemia, tá? Vocês têm agora o verbo abdicar. Quem abdica, abdica. Ou quem abdica, abdica de ou em. Então, ó, verbo intransitivo, ele abdicou, ponto, em 1990 é uma adjunta adverbial. Então, verbo intransitivo, no sentido de renunciar. Ó, quem abdica, abdica, ó, ela abdicou a coroa. Então, abdicou o quê? A coroa. Verbo transitivo direto que pede objeto direto, sem o uso da preposição. Lá vai de novo, pessoal. Olha aqui que loucura. Abdicar. Preposição de, que abdica, abdica de. Geralmente, quando nós trabalhamos com regência verbal e polissemia, nós vamos para cá, ó. Ela abdicou de mais a da coroa. Olha aqui, gente. Verbo transitivo direto pede objeto direto, pede objeto indireto. Agradar, agradar, aqui dentro. Preposição, quem agrada, agrada a. E sem preposição, no sentido de acariciar, ser agradável. A peça não agradou ao público. Então, agradar, verbo, ó. E aqui a gente agradar o filho. João procurou agradar o filho, no sentido de agradar, no sentido de acariciar, ser agradável, né? Então, o que que acontece, gente? Não sei para vocês, gente, não que dá para fazer pela análise sintática. Ó, ela abdicou em 1990, adjunta adverbial de tempo. Então, se tu colocar um ponto final aqui, ainda tu vai conseguir entender o processo comunicativo. Então, ela abdicou aqui dentro, pessoal, está no sentido de renunciar. No momento que ela abdicou o quê? A coroa, tente tirar esse A e colocar para. Ela abdicou para a coroa? Não dá. Então, vocês já sabem que é um verbo transitivo direto que pede objeto direto. Mas no momento que ela abdicou da coroa, aqui dentro, pode dar confusão. Da coroa como adjunto adverbial ou da coroa como objeto indireto. Isso eu concordo com vocês. Aí o que que eu recomendo agora, pessoal? Eu recomendo agora vocês entenderem que ele está no sentido de renunciar e que ele pode agora aqui dentro, a depender do contexto, ter três tipos de transitividade. Aí ele é um verbo transitivo indireto que ele vai pedir para nós um objeto indireto. Ó, fecha aqui dentro, pessoal. Tranquilo? Foi? O verbo agradecer, gente, quem agradece, agradece, ou quem agradece, agradece a. Ó, quem agradece, agradece, ou quem agradece, agradece a, né? No sentido de ser grato agora. João agradeceu o presente de José, tá? Então, é um verbo transitivo direto e ele pode ser também, pessoal, indireto agora aqui, ó. Sem preposição e mais a preposição a. João agradece, agradece a, né? Assistir, gente, no sentido de dar assistência, dar ajuda, tá? Então, vamos colocar aqui assistir no sentido de dar assistência, dar ajuda, tá? Então, o verbo assistir no sentido de dar assistência, dar ajuda é um verbo transitivo direto. O no sentido de almejar, pretender é um verbo transitivo indireto, tá? Então, ele está aqui no dentro no sentido de ver, presenciar. Exige a preposição a. Ele assistiu ao espetáculo no sentido de ver, presenciar, né? E ser de direito, pertencer, caber, ó, férias é um direito que assiste a todos. Então, ele está com sentido de preposição e aqui ele está no sentido de preposição. Olhem agora, pessoal, o verbo assistir no sentido de morar, tá? Então, agora vamos para os transitivos diretos, né? E o verbo assistir no sentido de ajudar aqui dentro, que é um verbo transitivo direto. Ó, preposição em, porque quem mora, mora em, né? Ou quem assiste, assiste em. Adjunta adverbial de lugar. Ó, eles assistem em São Paulo.
em São Paulo. Para nós aqui dentro, gente, verbo intransitivo, tá? Preposição em e esse em como adjunta adverbial de lugar. O verbo assistir, no sentido de ajudar, auxiliar, é verbo transitivo direto, que não exige preposição. Então, vocês têm 4 tipos de regência, pessoal. Quatro tipos de regência no verbo assistir, tá? O que eu quero de vocês aqui dentro, pessoal, nesse conteúdo? Eu quero nesse conteúdo aqui, gente, que vocês coloquem ou façam a impressão desse material aqui e todo dia pela parte da manhã ou todo dia pela parte da noite, leiam esse material, gente. Por quê, pessoal? Porque regência aqui dentro, eu trouxe praticamente 1,5 página, 2 páginas. Creio eu que tem ali dentro, pessoal, uns 50, 60 verbos, tá? Então, sim, vocês terão esses que eu trouxe, são os que mais são cobrados em certames públicos, tá? Então, vocês têm que cuidar em relação aos outros verbos aqui dentro também, tá? O verbo atender, gente, para nós, sem preposição. E o verbo atender, pessoal, quem atende, atende a, né? Atender no sentido de dar atenção. Então, o diretor atende os alunos, vou atender ao que me pede. O verbo avisar, sem preposição mais preposição a, de ou sobre. Aplica-se também ao verbo certificar, aplica-se também ao verbo notificar, aplica-se também ao verbo informar e aplica-se também ao verbo prevenir, tá? Então, avisei o ocorrido a João, avisei João do ocorrido, avisei João sobre o ocorrido. Então, primeiro sem preposição, pessoal, depois com preposição a, com preposição de ou com preposição sobre. O verbo chamar, agora aqui dentro, gente, no sentido de convocar. Então, quem chama, chama, né? Alguma coisa, o gerente chamou os funcionários para a reunião. Chegar, no sentido de vir de, preposição a, cheguei a casa, cheguei ao colégio, tá? E cuidem, pessoal, porque aqui, quando eu coloco a adjunto adverbial de lugar, ele pode muito bem ser confundido como adjunto adverbial, tá? Então, chegou à casa, no sentido de vir de, né? E chegou ao colégio, porque quem chega, chega, não fica chegando. Então, ele pode ser muito bem um verbo intransitivo, tá? Aí vai depender muito do contexto, né, gente? Então, chegar agora aqui dentro para nós, pessoal, como é que ele fica no sentido de quem? No sentido de verbo intransitivo, preposição em, como adjunto adverbial de meio. Ó. Cheguei em ônibus fretado, meio por qual ele chegou, e cheguei no trem das 11. No sentido de comunicar agora aqui dentro, verbo transitivo direto e indireto, então sem preposição e com preposição. Comuniquei o ocorrido a Pedro, quem comunica, comunica alguma coisa. Deixa eu só colocar assim, ó. Quem comunica, comunica alguma coisa a alguém. Custar, no sentido aqui dentro de ser custoso, né? Ser difícil, ser custoso. Preposição a, custa-me entender a lição. Desobedecer, verbo transitivo indireto, usa a preposição a também, pessoal, tá? No sentido de desacatar. Os filhos desobedecem aos pais. Esquecer, sem pronome reflexivo aqui dentro, tá? Esse aqui, pessoal, cuidem o esquecer, tá? Muita gente aqui dentro acha que o verbo esquecer é um verbo pronominal. Não, ele não é um verbo pronominal, tá? Que tem que ter obrigatoriamente a presença do ser. Não. Então, esqueci o caderno. Não esqueça os sapatos na sala. E assim sucessivamente, pessoal, tá? Então, aqui dentro é só uma leitura um pouquinho mais aguçada, tá? Um pouquinho mais acurada em relação a esse conteúdo. Implicar, 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 implicar. Investir, 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 investir. Ir, né? Lembrar, morar, namorar. Muita gente tem ideia que namora, namora com, né? Não. João namora
Joana, tá? Então, não vai uma preposição no meio. Pagar, pagar, pisar, pisar, preferir, preferir. Então, o verbo preferir, prefiro isto a aquilo, né? Proceder, 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 puxar, puxar, querer, querer, pessoal. Responder, responder, simpatizar. Porque quem simpatiza, enfatiza com. O verbo visar, no sentido de por visto. Verbo transitivo direto, no sentido de almejar, pretender, verbo transitivo indireto. E no sentido de mirar, ali dentro, sem preposição, tá? Então, você só tem que atentar, você só tem que cuidar aqui dentro, pessoal, porque eu acho que eu entendo que esse conteúdo é um conteúdo que mais vale a pena vocês decorarem. Por que que eu digo decorar, pessoal? Porque essa expressão decorar, quem decora esquece, né? É mais importante vocês compreenderem o conteúdo do que necessariamente decorar. Mas ali dentro, gente, indiscutivelmente, a gente tem que fazer um esforço um pouquinho mais redobrado para essa decoreba, tá? Porque vocês vão perceber, por mais, eu posso dar para vocês 300 frases, tá? E se tu não souber nenhuma dessas transitividades, nenhuma dessas regências, pouco me importa 300, 500 mil frases, porque tu não vai saber o sentido empregado ali dentro. Então, primeiro vocês têm esse período aí de decoreba, depois do período da compreensão aqui dentro, tá? Que é um período normal, essa transição entre decorar e depois compreender o conteúdo. Porque a compreensão do conteúdo, eu acho que ela vem depois dessa decoreba, né? Aí vocês vão conseguindo juntar ali dentro praticamente aquelas peças que elas ainda estão num canto, no outro canto e no outro canto, e juntam elas ali dentro, tá? O que que eu quero estudar com vocês no próximo vídeo, gente, que eu entendo extremamente importante, pessoal? Uh, a função dos pronomes oblíquos átonos, tá? A função do o, a, os, as, a função do lhe, lhes. Porque quando nós temos um verbo transitivo direto, eu posso muito bem substituir por o, a, os, as. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, eu posso substituir por lhe, lhes. E quando ele está na função de objeto direto e objeto indireto, ali dentro, eu posso usar metc nos os, que pode ser tanto como objeto direto como objeto indireto. Aí vai depender de quem? Vai depender justamente de uma dica que eu vou passar para vocês, que eu vou substituir pela expressão ele ou pela expressão a ele. No momento que eu tenho ou a ele, o metc nos os passa a ser o que? Objeto indireto. E no momento que eu consigo substituir por ele passa a ser metc nos os como objeto direto, tá? Então é o nosso próximo conteúdo em seguida, pessoal. Gente, curtam, compartilhem, pessoal, tá? Disseminem esse conteúdo de forma gratuita para todo mundo, tá, gente? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.